nosso turnover era 55%. E foi no assessment que eu descobri, que eu poderia melhorar muito mais, colocar as pessoas certas nos locais certos. Olá, Rafael Magno, CEO da R7 Informática, e eu estou aqui para contar um pouco para você sobre a experiência que o Assessment transformou dentro da minha empresa. Temos 8 anos no mercado, somos uma empresa de tecnologia, atualmente com 130 colaboradores e passamos a implementar a ferramenta CIS Assessments na nossa empresa. A gente tratava todo mundo por igual. Quando tínhamos alguns conflitos, que é básico do dia a dia, algumas ações, ou até às vezes com metas e bonificações, nós tratávamos todo mundo por igual. E foi justamente numa análise de perfil que eu descobri que a gente deve tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Assim facilitou a nossa condução na elaboração de metas, gestão de conflitos dentro da empresa, contratações, até na nossa demissão melhorou a nossa entrevista que nós nem tínhamos na empresa de demissão para a gente tratar problemas, conflitos que tinham e melhorarmos cada vez mais a empresa. E comecei a analisar, tratar, fazer um pouco a dança de cadeiras dentro da empresa. E hoje em dia, a nossa taxa de turnover, por incrível que pareça, apesar de ser uma empresa comercial, de vendas, hoje a nossa taxa de turnover é 16%. Porque tem uma frasezinha que eu sempre escutei, que as pessoas são o principal ativo da empresa. Quando eu conheci o Assessment, eu vi que precisa de um pequeno aditivo nessa frase. Não são as pessoas certas que são o principal ativo, são as pessoas certas nos locais certos que são o principal ativo da empresa. E assim eu comecei a contratar pessoas mais engajadas, pessoas mais felizes para cada posição dentro da empresa, pessoas trabalhando verdadeiramente apaixonadas pelo negócio. E o nosso faturamento, mesmo com a pandemia, mesmo com a crise no mercado, nós já aumentamos nosso faturamento em 30% a 35% do que era antes. A nossa taxa de turnover antes do CIS Assessment, ela era 55%, variava entre 55% a 57%, segundo os cálculos que o meu departamento pessoal passava com a contabilidade. Depois de fazer o CIS Assessment e aplicar dentro da empresa, que é o mais importante, não em si só fazer o curso e ficar para mim como diretor comercial, mas sim eu também treinei e capacitei toda a minha equipe de liderança dentro da empresa e eles também repassaram para seus colaboradores para que eles também entendam o seu perfil e saibam como lidar as diferenças de um com o outro na jornada do dia a dia. E assim nós reduzimos nosso turnover para 16%. Eu não só recomendaria o CIS Assessment para outras empresas, como eu já recomendo hoje. Lá nós trabalhamos muito com revenda, atacado, distribuição e para todos os nossos clientes que também têm outras lojas, eu indico o Assessment, mostro realmente o impacto. Como eles estão no dia a dia na nossa empresa, eles já detectam essa mudança que nós temos, que a empresa está diferente e perguntam o que foi que eu fiz. Aí é que eu conto a jornada FebraCIS e conto também como o CIS Assessment ajudou a mudar toda essa estrutura organizacional dentro da empresa. A minha empresa, antes de conhecer FebraCIS e o software CIS Assessment, nós tínhamos um padrão de seleção, de contratação de pessoas, muito burocrático, muito sistemático. Tem gente que já vem fazer as entrevistas de emprego já craque em entrevista, eles estudam a entrevista e com o CIS Assessment nós mudamos nosso padrão de contratação, mudamos nosso clima organizacional. Nós tínhamos uma empresa que as pessoas às vezes amanheciam meio desmotivadas, chegavam na empresa aquela segunda-feira com a ressaca do final de semana, meio funcionando que nos empurrões. E hoje em dia, já conhecendo cada um, nós temos uma empresa totalmente com astral renovado, com alegria nas pessoas. A gente vê o brilho nos olhos, a paixão
de cada um quando eles chegam na empresa, eles verem o reconhecimento da empresa com eles, de formas diferentes, tratando cada um com exclusividade, né? Não segue aquele padrão de tudo igual. Nós aplicamos o assessment diariamente, não só na contratação, mas também de 2 a 3 meses nós aplicamos o assessment quando nós vamos elevar pessoas de cargo, né, fazer promoções, fazer campanhas, a gente já analisa, né, o assessment de cada um para ver quem é o perfil ideal naquela posição de liderança, naquela posição de finanças, naquela posição de caixa, de vendas, um perfil mais comunicativo, e assim a gente vai traçando as ideias. E outra mais, na empresa a gente já oferece a gente já avisa a pessoa também fora da empresa. Como nós acreditamos numa vida sistêmica, nós disponibilizamos também o assessment. Cada colaborador da empresa tem direito a 2 testes completos do CIS-Assessment para eles fazerem com pessoas da família dele. Então, cada um dos nossos colaboradores fazem o assessment com o seu cônjuge, às vezes com o filho, quando ele já está numa idade mais avançada, ou com alguém que ele deseja conhecer melhor. Porque se nós também visarmos e tocarmos o coração dele fora da empresa, ele vai ter muito mais gratidão no local onde ele trabalha e vai ter muita mais alegria, fazendo com que ele também receba o apoio dentro de casa do local onde ele trabalha. Entrando nos detalhes do nosso processo de contratação, o que nós aprimoramos dentro da empresa, nós criamos uma jornada, né, no qual todo colaborador que entra na empresa, ele tem que passar por essa jornada. Já é deixado muito claro para ele na entrevista, na contratação. No dia seguinte, antes dele já começar a rotina de trabalho dele, ele passa por um processo de introdução na cultura, de imersão nos valores. E nesse momento ele ganha 3 livros. Ele ganha Poder da Autorresponsabilidade, O Poder da Ação e o Decifre e Influencie Pessoas, na qual ele tem que, no prazo de 3 meses, concluir a leitura. E não só a leitura, ele tem que apresentar para a empresa um resumo dos livros, uma apresentação com que fichas caem na vida dele após a leitura desses 3 livros, junto com o processo e a cultura da empresa. Como ele vai melhorar o dia a dia dele na empresa aplicando o processo do Decifre e Influencie Pessoas para que ele possa se relacionar melhor dentro da empresa. Só após essa jornada de 3 meses, ele concluindo todos esses processos, é que a efetivação dele é concluída dentro da empresa. E todo colaborador que entra na empresa, eu sou ministrante do livro do Decifre e Influencie Pessoas, e toda a minha base de gestão de liderança, eles são treinados também a ministrar sobre o livro. E no qual, para todo colaborador que entra em suas equipes, eles ministram também o curso Decifre e Influencie, na qual cada capítulo do livro é apresentado, uma apresentação em vídeo, um resumo, o que ele aprendeu e o que ele vai aplicar dentro da empresa. Então, todos os capítulos do livro é feito um vídeo com uma apresentação, um resumo com o que ele vai levar para a vida dele, tanto fora como dentro da empresa. Na minha empresa, toda a minha base de gestão, toda a minha liderança, todos eles já fizeram formação CIS-Assessment. E até outras pessoas também que são indicadas para o cargo de liderança, eles só podem entrar no cargo quando eles completarem a formação CIS-Assessment, também trabalhar na leitura do livro Decifre e Influencie Pessoas e também fazer o curso de ministrante do Decifre, que é para realmente ficar um expert em perfil comportamental para saber a melhor forma de tratar e lidar com a equipe. Minha empresa também, ela traz um pouco da família também, né? No caso, o meu sócio é meu irmão, né? Nossos cônjuges, nossas mulheres trabalham lá, meu pai trabalha na empresa e a gente vivia um conflito familiar dentro da empresa. E após o assessment, nós descobrimos também como se relacionar melhor com cada um. Com a minha esposa também, eu sou casado, está com 1 ano e meio, né? E quando a gente casou, graças a Deus temos uma vida bem, uma vida sistêmica, uma vida feliz, mas nós tínhamos muito aqueles conflitos de relacionamento que faz parte.
mas quando eu fiz o assessment, a formação CIS Assessment, eu fiz com a minha esposa, né? E quando a gente se conheceu melhor, a nossa vida, eu acho que ela mudou 1000%, né? Porque nós tínhamos um problema que a gente se relacionava tanto em casa quanto dentro da empresa. Aí o conflito era maior ainda. E hoje nós sabemos dividir os papéis, o posicionamento dentro da empresa. Eu trato ela de uma maneira, dentro de casa de outra forma. E eu tratava também minha mulher muito como eu gostaria de ser tratado. Aí vinham os conflitos, que eu sou dominante e influente, minha esposa é conforme estável. Foi depois do assessment que eu aprendi que eu tenho que tratar ela como ela gostaria de ser tratada, como o perfil dela esperasse. Foi aí onde eu dei uma flexibilizada no meu perfil comportamental para que a gente possa ter um convívio familiar bem e também dentro da empresa. Depois da análise, da implementação da análise de perfil comportamental, o que mudou primeiro foi com a minha base de liderança, na qual eu me relaciono no dia a dia, que justamente eu tratava todos iguais. E agora eu já entendo como tratar cada um exclusivo. E até a relação de metas dentro da empresa, meu plano salarial para os meus liderados, eu já mudei totalmente baseado no perfil de cada um. Então todo um tem um ganho diferente de acordo com o seu perfil e premiações diferentes. Com tudo isso que eu falei, eu quero finalizar aqui deixando uma recomendação para você. O Assessment realmente é uma ferramenta que vai revolucionar a sua empresa, vai mudar a história dela e vai começar a construir uma história de sucesso, uma história de novas conquistas.